Olá, hoje no Mundo Político, impostos e injustiças sociais. Por que as mulheres são mais afetadas pela tributação comparativamente aos homens? A resposta a essa pergunta moveu um estudo sobre a regressividade e a carga incidente em produtos ligados ao trabalho de cuidado e à fisiologia feminina. O impacto negativo desses aspectos em camadas mais vulneráveis da sociedade e como enfrentá-lo. Eu converso com a advogada e integrante do grupo de pesquisa sobre tributação e gênero da Fundação Getúlio Vargas, Luísa Machado, autora do livro Tributação e Desigualdades de Gênero e Raça. A obra, fruto de uma dissertação de mestrado, está sendo lançada pela editora Letramento. Luísa, muito bem-vinda ao Mundo Político, um prazer recebê-la. Marco, muito obrigada pelo espaço. Luísa, a tese que resultou no livro, busca desmistificar a ideia de tributação neutra no Brasil. Quando essas questões começaram a lhe chamar a atenção na sua trajetória profissional e acadêmica, a ponto de incentivarem aí um estudo mais aprofundado? Bom, Marco, ao longo da faculdade a gente estuda sobre direito tributário, mas numa perspectiva de que a tributação não afeta ou não tem uma incidência específica sobre os sujeitos, mulheres, pessoas negras e suas interseccionalidades. E já há alguns anos, na verdade, algumas décadas, a literatura internacional aponta que a tributação não é neutra, ela tem impactos específicos sobre as mulheres, sobre as pessoas negras, sobre mulheres negras especificamente, e a partir disso, a partir do que já vem sendo estudado internacionalmente e também no Brasil nos últimos anos, iniciei um estudo sobre os impactos da tributação especificamente sobre as mulheres. Por que não se pode levar em conta, Luiz, apenas a desigualdade social quando então nós discutimos a tributação? Bom, levar em conta apenas a desigualdade social é uma falácia e, bom, é um termo que a gente pode traduzir como uma certa cegueira de gênero. É ignorar o elemento de gênero e o elemento racial que existe nessas disparidades. Então, um exemplo que é claro ao longo dessa pesquisa que foi observado foi que padrões distintos de consumo de homens e mulheres, e quando a gente avalia também com o elemento racial, geram impactos diferentes nos gastos das famílias e a tributação vai afetar de forma diferente. Um exemplo que a gente tem aqui, que eu encontrei também ao longo desse estudo, foi que, analisando a pesquisa de orçamentos familiares, nós temos que uma família chefiada por uma mulher negra, por exemplo, ela gasta 36% mais com alimentação, 40% mais com medicamentos e 43% menos com aquisição de veículos. Então, se temos políticas tributárias que vão aumentar a tributação sobre alimentos e medicamentos ou reduzir a tributação sobre veículos, essas políticas não são neutras das questões de gênero e raça, e elas vão ter impactos de favorecer ou discriminar esses sujeitos, de acordo justamente com padrões de consumo distintos. E por que nós temos esses padrões de consumo distintos? Tanto por uma questão de renda, mas também porque as mulheres são, de acordo com essa divisão sexual do trabalho que o patriarcado nos impõe, elas são as responsáveis ou elas são responsabilizadas pelo trabalho de cuidado dentro do lar. Então, a mulher é que cuida da subsistência da família, é que gasta mais com alimentação, é que gasta mais com a sobrevivência do lar, com o cuidado, com o medicamento, e por isso a gente vê essa diferença nos gastos familiares. E uma política tributária que só observa a questão de classe, ela vai ser alheia a essas desigualdades e ela pode, inclusive, acentuar essas disparidades entre mulheres e homens, entre pessoas brancas e pessoas negras. Luísa, nosso sistema tributário, regressivo, acaba incidindo, de fato, duramente sobre os rendimentos das famílias mais pobres, gastos aí quase na totalidade com as despesas de consumo para a subsistência. Como esse quadro brasileiro se insere numa perspectiva internacional? São discrepâncias comuns, por exemplo, em países do sul global? Bom, até esses estudos em tributação e gênero, eles começaram no norte global, mas a maioria dos países do norte global, eles têm um sistema tributário que é mais estruturado
na renda, ele tributa mais a renda e patrimônio do que o consumo. Já os países do sul global, eles têm uma matriz tributária mais voltada para a tributação do consumo, e justamente por isso, esses estudos iniciais sobre o tema de tributação e gênero, quando eles se concentravam na tributação da renda, isso era não havia uma certa conexão ou não chegava ao cerne do problema nos países do sul do global, que é a tributação sobre o consumo. Perdão. Então, não chegava no cerne do problema, que é a tributação do consumo nos países do sul global. Quando a gente observa os países do sul global e a realidade brasileira especificamente, nós temos que o nosso sistema tributário ele onera mais o consumo, como dito, do que a renda e o patrimônio. Então, ele faz com que, proporcionalmente, as pessoas mais pobres paguem mais tributos do que as pessoas mais ricas. E aí, novamente, porque a gente precisa observar as questões de gênero e raça, é que a gente precisa ver quem são esses mais pobres, mais afetados pela regressividade tributária. E quem são os mais ricos, que são menos afetados pela tributação no Brasil. Essas pessoas têm gênero, essas pessoas têm cor, e aí existem estudos, por exemplo, o estudo do MAD, que vai demonstrar que o MAD, o Centro de Macroeconomia e Desigualdades da USP, que vai demonstrar que a carga tributária sobre os 10% mais pobres da população é cerca de 26,4%, ou seja, quase um quarto da renda dos mais pobres é destinada para pagar tributos. E já dos mais ricos, a carga tributária total, então estamos falando da carga tributária direta e indireta, ela é cerca de 19%. Então, ela é inferior. Os mais ricos hoje pagam proporcionalmente menos tributos do que os mais pobres. E quando a gente observa quem são esses mais ricos e quem são esses mais pobres, os 10% mais pobres, 42% são constituídos por mulheres negras. E os 10% mais ricos, essa proporção se inverte, 42% são de homens brancos. Então, na medida que a gente tem um sistema tributário que vai onerar mais o consumo do que a renda e patrimônio, que vai prejudicar muito mais a parcela mais pobre, é um sistema tributário que agrava as desigualdades, não só de classe, de renda, mas também de gênero e raça. Você citou há pouco, né, Luiz, um dado que aponta aí, né, que as mulheres brasileiras acabam se dedicando mais aos afazeres domésticos, aos cuidados de pessoas. É um dado, inclusive, do IBGE. Como esse trabalho não remunerado, né, e a invisibilidade dele para o Estado impacta na desigualdade? Bom, esse é um tema, eu acho que central para a desigualdade de gênero, a enorme quantidade de trabalho não remunerado que as mulheres desempenham em prol da família, dos filhos, um trabalho que deveria ser dividido igualmente entre os cônjuges dentro do lar, ou também, especialmente também provido pelo Estado. E aí os dados do IBGE demonstram que, em média, as mulheres gastam 22 horas semanais no trabalho doméstico, tarefas de trabalho doméstico e de cuidado, enquanto os homens gastam cerca de 11 horas semanais, ou seja, metade. E é interessante notar que esses dados, eles têm uma certa diferença quando a gente está tratando de questões raciais e questões de classe, especialmente. Então, as mulheres de classe mais alta, elas geralmente conseguem contratar ou até no modelo de exploração de outras mulheres para reduzir essa carga horária, mas ela nunca é equitativa. Então, quando a gente observa, por exemplo, mulheres e homens de classe alta, as mulheres continuam com uma carga de trabalho de cuidado muito maior que a dos homens. E é interessante notar também que os dados do IBGE demonstram que pouco importa se o homem é de classe alta, se ele é de classe baixa, se ele é branco, se ele é negro, se ele está empregado ou se ele está desempregado. A média de horas no trabalho doméstico e de cuidado é sempre uma média de 11 horas. Ou seja, acontece uma certa delegação, que é também chamado desse modelo de delegação da divisão sexual do trabalho das mulheres, mas nunca ocorre uma delegação da mulher dentro do lar, essa redistribuição dessas horas de trabalho de cuidado dentro do lar. E a gente ainda tem essa dificuldade dessa pouca oferta dessas políticas de cuidado por parte do Estado. E aí, até uma questão que é importante colocar, dentro, aí conectando com a reforma tributária que vem sendo discutida agora no Senado, é que o Grupo de Pesquisa de Tributação e Gênero da Fundação Getúlio Vargas enviou um ofício
à época, no primeiro semestre, para a Câmara dos Deputados, propondo diversas alterações na reforma tributária para que ela considerasse a perspectiva de gênero e raça. E um dos elementos propostos foi justamente que o fundo de reparto, o fundo regional, que é chamado, além dos critérios, né, de incentivo à inovação tecnológica, de incentivo a obras de infraestrutura, que também tivesse como critério obras ligadas à infraestrutura ou à rede de cuidado. A ideia é que esse fundo também fosse destinado a obras ligadas a cuidados com a primeira infância, a cuidados com a população idosa, justamente para a gente ter medidas que vão, que o Estado proveja esses serviços de cuidado, e isso reduz a carga horária de trabalho doméstico e de cuidado que as mulheres precisam desempenhar, e isso pode ser uma política para aumentar a prevalência das mulheres no mercado de trabalho formal especificamente. Mas, infelizmente, essa foi uma medida proposta que não foi acatada pelo relatório, apesar de outra proposta nossa ter sido acatada, que foi a questão da higiene menstrual. Mas eu acho que a gente ainda teríamos, né, muito a contribuir nessa reforma tributária para que ela tivesse verdadeiramente a perspectiva de gênero e raça incorporada. Hoje ela não contempla, então, essas questões na versão atual da discussão. Isso, não. A gente fez pelo grupo de pesquisa e diversas entidades também assinaram esse ofício. A gente propôs 4 medidas para que a reforma tributária contemplasse essas perspectivas para reduzir a desigualdade de gênero e raça, ou que o sistema tributário não discriminasse tanto as mulheres, e especificamente as mulheres negras, como é hoje. E dentro dessas medidas, uma delas foi a questão da inclusão da higiene menstrual no rol de produtos passíveis de redução de alíquota tributária. Isso foi uma grande vitória do grupo de pesquisa e desses diversos movimentos sociais e institucionais que apoiaram esse ofício, e foi aprovado no texto da Câmara dos Deputados a inclusão dos produtos ligados à higiene menstrual no rol do artigo 9º, aqueles que são passíveis de redução de alíquota de até 60%, sendo possível ainda que a legislação complementar, além dessa redução de 70%, permita a redução de 100%, ou seja, teríamos uma alíquota zero para os produtos de higiene menstrual, caso a legislação complementar assim disponha. Há também diferenças sensíveis, Luísa, de tributação e de acesso aos métodos contraceptivos para homens e mulheres, né? Isso também parece que está ali exposto no livro. Isso se justifica? Então, Marco, é uma grande surpresa, na verdade. Eu não imaginava, e eu acho que as pessoas também não imaginavam que essa discriminação fosse tão evidente nessas alíquotas tributárias. Na minha pesquisa, eu investiguei as alíquotas sobre os produtos ligados ao trabalho de cuidado e às funções fisiológicas da mulher. Encontrei alíquotas superiores aos produtos femininos e aos produtos de cuidado em todos os itens que eu pesquisei. Só um exemplo, a gente tem a questão clássica dos absorventes, que tem uma tributação hoje, né, sem contar com o que for aprovado na reforma tributária, mas atualmente, hoje, a tributação dos absorventes, a alíquota nominal, pode chegar a 27,25%, que é uma alíquota alta. Quando a gente observa, por exemplo, o talco para prevenir assaduras, que é utilizado tanto no cuidado de bebês quanto no cuidado de idosos, por exemplo, tem uma alíquota de 45%, que é a mesma de águas de colônia, e águas de colônia são produtos supérfluos, não essenciais. E quando eu fui pesquisar justamente essa questão dos produtos ligados à fisiologia, essa discriminação ficou mais evidente ainda. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma diferença entre o contraceptivo, os contraceptivos femininos e a camisinha. Então, a camisinha, ela é distribuída pelo SUS gratuitamente, a camisinha masculina, e além disso, ela conta com os diversos benefícios tributários, e corretamente, porque a camisinha é um bem essencial. A nossa Constituição diz que os bens essenciais eles devem ser menos tributados,
que os bens mais essenciais devem ser menos tributados e os bens supérfluos devem ser mais tributados. Esse é o princípio da essencialidade, ou da seletividade em função da essencialidade. E aí, investigando essas alíquotas, a camisinha ela tem uma tributação de 9,25%, enquanto os anticoncepcionais têm uma tributação de cerca de 30%, mais de 3 vezes maior. O DIU hormonal também, o DIU de cobre também. Então, existe um tratamento diferente e discriminatório com relação aos contraceptivos masculino e os contraceptivos femininos. E qual é a questão? A questão é que a camisinha, corretamente, ela é um bem essencial e tem que ser distribuída pelo SUS e corretamente contar com uma alíquota baixa. Mas esse mesmo tratamento ele tem que ser delegado também aos contraceptivos femininos, porque igualmente são bens essenciais, igualmente devem ser distribuídos gratuitamente e, além disso, contar com uma baixa tributação. São questões culturais que ainda atrapalham o avanço desse tema no país? Marco, eu acho que mais que questões culturais, é uma questão de participação política das mulheres. Eu acho que se a gente tivesse, com certeza, mais mulheres nos ambientes decisórios, provavelmente a gente teria menos discriminação de gênero na tributação. E eu acho que um sinal claro disso é que os projetos de lei com relação à política de distribuição de higiene menstrual foi proposto por uma mulher e foi aprovado. E são as mulheres que têm defendido corretamente, eu acho que também na reforma tributária foram deputadas mulheres que têm se engajado nessa defesa dos produtos femininos, para garantir essa dignidade das mulheres também na perspectiva tributária. Então, eu acho que essencialmente é uma questão de poder político e de participação política e efetivamente, se tivéssemos mais mulheres nesses espaços decisórios, eu acho que nós teríamos uma tributação efetivamente mais justa. Há países, Luísa, que já realizaram reformas tributárias para mitigar vieses de gênero na tributação, nos quais a gente, de repente, poderia se mirar? Então, Marco, ao longo da década de 80 e até hoje, diversos países vêm empreendendo reformas tributárias para eliminar esses vieses de gênero na tributação. Nós temos um relatório da OCDE que foi publicado ano passado, com cerca de, se eu não me engano, 40 países que eles investigam, países da OCDE e outros mais, e a maior parte dos países analisados já fez reformas tributárias para eliminar esses vieses de gênero ou para, pelo menos, diminuir esses vieses de gênero. Como eu disse, como a tributação dos países do norte global é mais focada na renda, então existiam medidas tributárias discriminatórias nessa tributação da renda. Por exemplo, alguns países da Europa, África do Sul, já tinham na década de 80 legislações que diziam que se a mulher fosse solteira ou casada, era uma alíquota diferente do imposto de renda, e isso causava discriminações e causava distorções que prejudicavam as mulheres. E essas legislações foram removidas já na década de 80, 90, mas diversos países do mundo têm empreendido políticas justamente pensando na questão da higiene menstrual. Então, tem zerado a tributação sobre os produtos ligados à higiene menstrual. Isso aconteceu, por exemplo, no Canadá, em alguns estados norte-americanos. E um exemplo que a gente tem claro foi a Colômbia, aqui na América do Sul. Bom, a Colômbia ela tinha uma tributação alta de absorventes. Depois de anos de mobilização feminista, houve uma redução dessa tributação dos absorventes em 2016, se eu não me engano, e essa tributação passou para 3 ou 4%, algo pequeno comparado à nossa de 27%. Ainda assim, a Suprema Corte da Colômbia declarou inconstitucional a cobrança de impostos sobre absorventes, por considerar essa prática discriminatória, justamente porque você cobra esses impostos de apenas uma parcela da população, em decorrência de uma função fisiológica inafastável e onde não há uma equiparação com o sexo masculino. Então, a Suprema Corte tomou essa decisão de declarar inconstitucional a cobrança de impostos sobre absorventes, e essa foi uma decisão importante do ponto de vista jurídico, mas também político, para demonstrar essa injustiça na cobrança de impostos sobre esses bens essenciais das mulheres. Em que pese, né, todos esses elementos, né, que você nos traz, Luísa,
Há também no debate público, né, uma ideia defendida por alguns analistas de que o orçamento público não deve tratar de políticas afirmativas, que deve tratar de políticas afirmativas e não a tributação, né? Há essa ideia por parte de algumas pessoas que se colocam também no debate público. Por que para você isso não se sustenta? Bom, justamente porque é uma falácia achar que a tributação é neutra. A tributação não é neutra. Se nós temos uma política tributária, por exemplo, que vai reduzir a tributação de carro e vai aumentar a tributação de alimentos, por exemplo, o que poderia ter acontecido nessa reforma tributária, aparentemente não é uma política que pretende beneficiar homens em detrimento de mulheres, porque não é explicitamente esse o objetivo. Mas, na realidade, isso é um viés implícito de discriminação, porque quem consome carro e quem consome mais alimentos. O percentual que as mulheres gastam na compra de alimentos é muito maior, é muito mais relevante do que as mulheres gastam na aquisição de veículos. Então, como eu apresentei, as mulheres negras, especialmente, gastam 36% de sua renda com alimentação, a mais do que os lares chefiados por homens brancos. E quando a gente vai comparar o outro lado, esses lares chefiados por mulheres negras gastam 43% menos com a aquisição de veículos que os lares chefiados por homens brancos. Não há uma neutralidade da política tributária. A política tributária tem impactos específicos, sim, sobre mulheres, sobre pessoas negras, sobre suas interseccionalidades. Então, negar ou achar que a tributação é neutra, isso só reforça essas discriminações, porque a tributação efetivamente não é neutra. Nós temos diferenças de renda, nós temos diferenças de padrões de consumo decorrentes da divisão sexual do trabalho, e a tributação ela vai afetar de forma específica, essas políticas tributárias elas irão afetar de forma específica esse sujeito. Luiz, então, além das questões tributárias, né, nós temos ainda a desigualdade salarial entre homens e mulheres que permanece vigente no país. Quais os efeitos, né, desse quadro, por exemplo, para as milhares de famílias com mãe solo, né? Se torna ainda mais dramático? Bom, quando a gente observa esses agrupamentos familiares também, e por que a tributação ela vai ter um impacto com relação a gênero, justamente porque a gente tem essas diferenças salariais entre homens e mulheres. Quando a gente analisa conjuntamente o elemento racial, essas discrepâncias se aumentam. Então, a renda de uma mulher negra é muito inferior à renda de um homem branco. E a renda, quando a gente observa os quatro agrupamentos, a gente tem a seguinte sequência, né? A renda maior é dos homens brancos, depois das mulheres brancas, depois dos homens negros e, por último, as mulheres negras. Essas desigualdades de renda, elas são agravadas ainda por essa divisão sexual do trabalho. As mulheres, elas têm que dispor maior tempo justamente nesse cuidado dos outros membros da família, das crianças, dos idosos. E os agrupamentos familiares também são distintos. Quando a gente observa também a presença de idosos nesses agrupamentos familiares, a gente vê que os lares que têm mulheres, sejam brancas ou negras, há uma maior presença de idosos e há uma maior presença de crianças. E justamente porque a maior parte, né, desses agrupamentos, as mães, elas são mães solos. Então, se eu não me engano, os dados que nós temos no Brasil é que das mulheres brancas chefes de família, apenas 12% tem cônjuge. E das mulheres negras chefes de família, apenas 9% tem cônjuge. Ou seja, a maior parte das mulheres não tem parceiros para dividir, para auxiliar na renda, né, daquele lar, ou para dividir o trabalho de cuidado com os filhos e com os idosos. Então, isso gera uma sobrecarga muito maior das mulheres. E a gente tem, nessa mesma perspectiva, que o trabalho de cuidado ele gera impactos não só no tempo que a mulher gasta, mas no dinheiro que a mulher gasta. A mulher gasta mais em prol da família, em prol da subsistência, enquanto os homens conseguem gastar mais com o acúmulo de bens, com a compra de carro, com a compra de casa, e justamente uma política tributária que vai tributar pouco o patrimônio e mais o consumo, ela tem um viés que vai discriminar as mulheres, especialmente as mulheres negras. Não há que se falar em neutralidade da política tributária, pois ela não é neutra. A reforma tributária, né, a reforma tributária continua em discussão
né, Luísa? E tem ainda, né, tempo para que algumas dessas medidas sejam contempladas. Agora, para além dela, o que é possível fazer, né, em âmbito do poder público, num espaço mais curto de tempo aí, para minimizar essa realidade e começar a mudá-la? É a nossa última questão. Então, Marco, a reforma tributária ela foi aprovada na Câmara e agora está em tramitação no Senado e pretende-se aprovar a reforma tributária no Senado até outubro, isso que foi dito pelo relator. Então, eu acho que esse é o momento que nós temos de discutir essas questões no âmbito tributário. Nós tínhamos, por exemplo, dentro desse grupo de pesquisa, esse ofício que foi elaborado, essas propostas que foram elencadas, a primeira delas era a inclusão dos produtos ligados à higiene menstrual e também os produtos ligados ao trabalho de cuidado. Então, é preciso que esses produtos, fraldas infantis, fraldas geriátricas, talco, pomada para assaduras, sejam incluídos numa tributação menor, justamente para privilegiar as pessoas que cuidam, que são as mulheres. Elas não podem ser penalizadas em horas de trabalho e financeiramente e na tributação alta também desses produtos. Então, eu acho que esse é o momento que nós temos para tentar incluir os produtos ligados ao cuidado. Eu acho que também incluir essas obras ligadas à infraestrutura de primeira infância, infraestrutura ligada ao cuidado de idosos, também nesse fundo regional, esse fundo de repasses, né, que será dado pela União aos estados e municípios. E também eu acho que tem um elemento fundamental que é o imposto seletivo. O imposto seletivo ele pretende onerar mais os produtos maléficos da saúde, e isso tem uma perspectiva importante de gênero, justamente porque é preciso que esses produtos ligados que não são benéficos à saúde e ao meio ambiente, eles sejam mais onerados. Por exemplo, que os produtos ultraprocessados, alimentos ultraprocessados que fazem mal para a saúde e que podem gerar diversos problemas de saúde e que sobrecarregarão justamente as mulheres que são as cuidadoras, eles sejam mais tributados e, de outro lado, a gente mantenha esse regime benéfico de tributação para os alimentos saudáveis, para os alimentos in natura, para a cesta básica, como foi elencada agora na Câmara. E, por fim, existiu uma proposta que eu acho que é a proposta talvez que é a mais essencial que foi feita, e se ela fosse aprovada, eu acho que a gente não precisaria estar tendo essa discussão hoje, que foi uma proposta que foi feita de que eles colocassem na Constituição um inciso para que toda política tributária, toda alteração tributária levasse em consideração a perspectiva de gênero e raça. Então, isso foi uma proposição do grupo de pesquisa para a Comissão de Reforma Tributária, porque caso isso fosse encarado na nossa Constituição, fosse incluído na nossa Constituição, todas as medidas tributárias deveriam levar em consideração os impactos na desigualdade de gênero e raça. E, bom, isso não seria uma inovação brasileira. Outros países do mundo também já adotam esses critérios, tanto na perspectiva orçamentária quanto na perspectiva tributária. O relatório da OCDE demonstra isso. E essa medida colocaria o Brasil nas melhores práticas internacionais com relação à tributação e o combate à desigualdade de gênero e raça. Muito obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político, Luiz, e sucesso com o livro. Muito obrigada, Marco. Um abraço. Eu conversei com Luísa Machado, advogada, mestre em Direito pelo UFMG, integrante do grupo de pesquisa sobre tributação e gênero da Fundação Getúlio Vargas. Falamos sobre as reflexões do livro de sua autoria, Tributação e Desigualdades de Gênero e Raça. A obra lançada pela editora Letramento aponta como as mulheres são mais afetadas pela tributação comparativamente aos homens, devido à regressividade e à carga sobre produtos ligados ao trabalho de cuidado e à fisiologia feminina. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Até o próximo programa.